Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E, bom, vamos falar um pouco de Corinthians agora, rapidinho. Eu queria ouvir de você o que tu imagina que vai acontecer aí esse ano com o time do Corinthians. Qual que é a tua expectativa? Tá animado? Cara, eu acho assim, ao contrário de 18, 19, 20 e 21, você começa um ano falando, esse time pode ser campeão. Porque nesses últimos 4 anos, depois que é campeão brasileiro em 17, aí começa a vender um monte de jogador e tudo mais, vai embora Rodriguinho, Balbuena, Malcom, enfim, vários jogadores vão embora, o Corinthians começa a ter times bem mais fracos. Ele não começa mais a brigar pelos títulos. Ele saiu da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, depois de 4 anos, para mim, o Corinthians começa uma temporada, pelo menos, com perspectiva de ser campeão. É possível, sim, ser campeão. Nesses 4 anos, não era. Ah, o torcedor tem que ter esperança? Sim, ele vai ter, mas se você parar para pensar friamente, não tinha. Hoje, o Corinthians está como? Ele é a primeira prateleira do futebol brasileiro? Eu não acho. Só que eu acho que ele não é a segunda. Se a gente fosse inventar uma prateleira 1.5... ele não é o Grêmio, ele não é o Inter, ele não é o São Paulo, ele não é o Santos, ele não é o Cruzeiro, mas ele não é o Palmeiras, São Paulo e Flamengo para mim. Ele tá no meio termo. Não, São Paulo não, Inter. Inter não, o Galo, perdão, o Galo. Ele falou merda, tu falou merda. Desculpa. Palmeiras, Flamengo e Galo. É. Ele não tá nessa prateleira. O trabalho dele tá só começando. O Flamengo tem um trabalho mais consolidado, os jogadores 2, 3 anos do clube, o Palmeiras 2 anos com o mesmo técnico e o Atlético já no mínimo 1 ano e pouco mesmo trocando de treinador e o Flamengo também mesmo trocando de treinador. Então o Corinthians trouxe um monte de cara no segundo turno do brasileiro e um técnico novo que pelo visto com uma filosofia diferente demais. Então o Corinthians para mim hoje ele criou um elenco bom, veterano, que talvez vai ter que ter escolhas ali na frente. Peraí, eu pego o Avaí em Floripa no domingo, mas eu tenho o River Plate quarta. Quer saber, velho? Eu não tenho a mínima condição de ganhar do Avaí com o meu time titular, porque quarta com o River, ou eu tenho esses caras descansados, ou eu tô ferrado. E aí você vai com o time reserva lá, com o Avaí você vai empatar e perder. E aí você não sobe na tabela, e você vai ver elencos como o Flamengo e tal. É assim que o pontos corrido... Que, aliás, para mim, um parênteses aqui, tá longe de ser o mais honesto das formas. Para mim não é o pontos corridos. Justiça é o pontos corridos. Pontos corridos para mim é quem tem dinheiro. Uhum. A gente nunca mais vai ver o São Caetano finalista perto de um título de brasileiro. O Atlético Paranaense nunca mais eu acho que a gente vai ver. Porque chega uma hora que o teto do brasileiro pede a conta. E quem foi campeão brasileiro de pontos corridos até hoje? Fluminense da Unimed, o Flamengo, o 2009 é meio aborto ali, tudo uma coisa meio que a torcida levou no embalo, mas era um time... Mas agora... Time Imperador, vai de Imperador e o Petkovic. Agora o Flamengo, é o Palmeiras que tem dinheiro, é o Corinthians também, que sempre teve dinheiro. Pode pegar o Cruzeiro gastando até acima do que estourou depois, mas gastando 13, 14. O pontos corrido, na verdade, é de quem tem grana, não é simplesmente... A gente não vai ver mais zebras. O Santos, campeão em 2002, classifica em 8º, talvez a gente não conhecesse Robinho e Diego. Aí classifica em 8º, pega o primeiro, São Paulo elimina nas 8º, nas 4º e tal. Então, pontos corridos, infelizmente, é de quem tem muita grana. Porque uma hora a conta vai chegar. Eu não gosto de pontos corridos, eu sempre preferi o mata-mata. Acho que a nossa memória esportiva ela é muito ligada ao mata-mata e não aos pontos corridos. Sem dúvida é mais Se eu falar emocionante, pra você, fala pra mim um jogo do Flamengo campeão de 19. Você vai lembrar, talvez, umas goleadas legais e o jogo do título que levantou o título. É o máximo que você vai lembrar. Não, mas nem teve esse jogo do título, então, porque a gente ganhou sem jogar. Verdade, sem jogar. O de 2009, mesma Na verdade, coisa. A gente tomou uma goleada no último jogo. Do Santos, 4-0. 2009, você vai lembrar um jogo ou outro que alguém possa... Mas é muito raro. Cara, eu tenho memória esportiva do mata-mata. Se você falar assim pra mim, 97, o Palmeiras e Vasco, a final do Brasileiro, eu me lembro que até hoje que eu fiz a prova na PUC correndo, não era nem o meu time, mas para poder ver o Brasileiro que ia começar 1 hora depois. Eu fiz a prova da faculdade correndo ali, eu lembro de tudo, como foi aquela final, como foi as quartas de final, e não sei o quê. Então a nossa memória esportiva, se vocês começarem a pararem para pensar, ela é muito mais ligada aos mata-matas
do que o próprio pontos corridos. Mas isso tá se renovando e tá se tornando cada vez mais o contrário também. Porque estamos chega falando uma de hora... nós aqui, sim, que somos isso. mais velhos. Pode ser que sim. Mas é aquela parada, não tem nada igual a Libertadores hoje em dia. Isso. Nada. É muito mais emocionante, né? Porque o brasileiro, então, para mim, virou um campeonato de dinheiro. Os times com mais dinheiro vão chegar mais frente. Não vai ser muito rara da exceção de alguém que surpreendeu. O Corinthians 2017 era a quarta força. Meu amigo, o Corinthians arrecadava 500 pau, tinha um time forte, não tinha um banco forte, mas tinha um time forte, com uma torcida grande, um estádio que lota e que o adversário chega lá e acha que é difícil sempre jogar pra cacete. Então ele tinha condição de ganhar. Não é o Náutico que foi campeão brasileiro. Uhum. Por isso que o Fortaleza fez... Para pensar o Fortaleza. Campeonato espetacular, o maior da história. 4º lugar. Com uma campanha histórica. Mas aquele é o teto do Fortaleza. Ele não vai fazer mais pontos com o Atlético Sinceramente, eu acho que ele foi acima do teto. Então, Fortaleza, ou acima né? do teto, mas você entende? Sim. Você faz tudo certo, o seu time encaixa, o seu técnico é bom, só que você vai chegar uma hora que você parou no teto, amigo. Porque vai ter outros 3 com mais dinheiro, mais jogadores, mais elenco. O Palmeiras terminou em 3º lugar, assim, sem fazer um mínimo esforço Quase que cagando e andando pro campeonato. É louco isso, mínimo né? esforço no Campeonato Brasileiro, Eu sou cara. 3º. É isso. Ele no 3º. Porque né? é um campeonato que ele pede isso. Elenco, estrutura, dinheiro. Tem. Então, acho que o Corinthians, cara, ele entra no ano com perspectiva de título. Isso, há 4 anos, o torcedor não sentia isso. E aí você pega até a nossa audiência no site, cara, ela aumentou muito, os reforços e tal, porque o cara começa a falar, opa, peraí, é Renato, é não sei o quê, eu tenho William, eu tenho perspectiva de time aí. E eu acho que, para diminuir essa prateleira de 1,5 para 1, eu acho que esse cara é Vitor Pereira. O treinador, ele pode fazer o time fazer aquele algo a mais e falar assim, ó, esse cara, ele tinha um time nota 7, ele virou 7,5, 8, cara. E isso o treinador consegue. Se você pegar o Jorge Jesus, fez jogadores do Flamengo que talvez vocês dois falam, será que ele joga tudo isso mesmo? O Arão, cara. O Arão. Que o Arão se Por exemplo, transformou depois do Jorge o Vojvoda no Fortaleza. Vojvoda também. Ele pega aquele monte de cara vindo de clubes tudo meio X, né? O Wellington Paulista. O Pikachu que jogou Pikachu Pikachu, e tal. né? Junta esses caras e você fala, caramba, velho. O Ederson virou o rei lá. O Ederson parecia o Pelé no Fortaleza. Ele era banco do Corinthians. Porque um treinador potencializa os caras mesmo. Então, eu acho que o Vitor Pereira, nesse sentido, no Corinthians, ele tem, pela qualidade. O cara tem quase 500 jogos na vida dele. 450 e pouco. Ele não, o Silvinho chegou no Corinthians com 11 jogos na vida. Não dá pra comparar. O Vitor Pereira já sentiu o vestiário com cara chato, com cara legal, com jogador mala, jogador bom, pegou estádio vazio, estádio cheio, pegou chuva, pegou neve. Esse cara já viveu de tudo na vida dele, com quase 500 jogos na carreira. Além de ser um baita técnico, montou grandes times do Porto e tudo mais. Ou seja, esse cara é muito bom. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Então, esse cara pode achar um sistema, os jogadores comprarem a briga dele e ele tentar tirar essa diferença, que hoje, para mim, ele existe, de trabalhos mais consolidados desses outros 3, mas que tem perspectiva, tem.